Você conhece os reis magos? Os 3 reis magos? Oxente, menino. Eu não conheço nenhum rei gordo, quanto mais um rei magro. Você já imaginou? Onde é que eu vou achar 3 reis magros para mim conhecer, sendo que todo rei é comelão? Eu nunca vi na história um rei ser magro, ainda mais 3 de uma vez. Será que eles eram magros porque moravam no deserto? Será que eles eram magros porque moravam no deserto? Oxe, agora tu me vem falar de rei magro? Não, não é rei magro. São os reis magos. Ô Jairo, você conhece os 3 reis magros? Ô meu querido, não conheço nenhum rei, quanto mais magro. Ainda mais 3. E me diz como é que é? Agora eu fiquei curioso. Me conta aí. É que eles viram a estrela de Davi lá no céu. Eles viram e foram adorar. E de repente a estrela para em riba da casa onde estava o menino Jesus. Conta a história que a estrela foi vista no Oriente e que os 3 reis magos, eles seguiram aquela estrela e quando ela parou sobre a casa onde estava o menino. Ô Juca, você sabe o tamanho de uma estrela para ela parar em riba de uma casa? Você sabia que o Sol é 1000 vezes maior do que a Terra? Então, Juca, e tem estrela que tem 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes o tamanho do Sol ou mais. Como é que uma estrela iria parar em riba de uma casa para os magos poderem adorar o menino Jesus? Então eles estavam magros de tanto andar no deserto, procurando. E outra coisa, fala comigo, como é que uma estrela anda no espaço sideral, se não no próprio percurso que a ela é conferido, há séculos sem sair da órbita? Eu não acredito muito nessa história de mago, não. Mas vamos avaliar, então, biblicamente, a possibilidade de ter existido 3 reis magros. Eles estavam com fome no deserto, tiveram uma alucinação e viram uma estrela caminhando, porque é uma miragem. É uma miragem que eles teve. Eles não viram de verdade, não. Foi uma miragem coletiva. Um rei magro é difícil de achar. 3 reis magros é mais complicado ainda. Mas nós vamos analisar biblicamente e ver a possibilidade de ser realidade ou não. A Bíblia Sagrada fala de um evento que foi inserido no texto do Evangelho de Mateus. E essa estrela que foi vista, ela revelou o local onde o menino iria nascer, como encontrá-lo. Eles viram lá na estrela o nome Jesus e foram incomodar então o rei Herodes, perguntando, como se lá em Israel não tivesse rei, uma vez que o rei era Herodes. Os reis magos chegam e perguntam: onde é nascido o rei dos judeus? É uma história fantasiosa, escrita para romantizar e dar uma determinada significância e importância ao nascimento de Jesus Cristo, para dar a ele, conferir a ele uma certa importância. Afinal de contas, não poderia passar despercebido o nascimento do Filho de Deus. Mas o próprio Deus estava escondendo a sua criança dos olhares do mundo. Tanto é que ele nasceu em uma manjedoura, esquecido, rejeitado pela sociedade da época. Não havia sequer uma hospedaria, segundo o texto. E eles foram para a manjedoura, eles foram para o curral. Então, o rei Herodes
irritado em saber que estava nascendo uma pessoa importante que iria tomar o seu reino, embora ele já sendo velho, ele temeu o que uma criança que agora nascia, fosse lhe roubar o reino. Impressionante esse relato é que vai contra todos os princípios judaicos de crença. Essa narrativa, ela se aproveita da ignorância das pessoas gentílicas, que não são judias, que não têm a tradução mosaica, de acreditar na astrologia, que uma vez é proibida na Bíblia Sagrada, na Torá. E como é que Deus iria se revelar a magos, sendo que ele poderia se revelar a seus profetas, porque a palavra de Deus fala que Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus santos, os profetas. Mas daí Deus contrariar todo o princípio da palavra dele, das suas ordenanças, e revelar-se a magos, seria uma contradição profunda da Escritura, porque a palavra de Deus fala, talvez o apóstolo Paulo, ele menciona o aparecimento do Senhor Jesus Cristo na terra, e ele fala assim: o mistério que esteve oculto durante os séculos, coube agora se revelar a nós. E muito mais, parece-me que essa revelação sobre o Messias e seu nascimento esteve oculto até mesmo dos anjos. Inclusive os anjos sequer podem pregar o Evangelho. Eles olham, atentam para a necessidade de se pregar o Evangelho, mas não podem, porque não foi conferido a eles o ministério do Evangelho, porque é atribuído essa missão ao Espírito Santo, porque a lei foi dada pelos anjos, mas o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, que fala assim, que quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo dos seus pecados, da justiça e do juízo. Portanto, se a Bíblia diz assim: não consultarás os astros, e depois, através de um processo de astrologia, é detectado o nascimento de Jesus Cristo e a sua localidade, e aquelas pessoas vão lá adorá-lo, levando ouro, incenso e mirra, isso nada mais é do que romantismo. Foi inserido na Bíblia, mas é uma contradição satânica. E eu falo sem medo de errar, porque Deus nunca foi de acordo com a astrologia, nem com a quiromancia, nem com qualquer arte adivinhatória. E muitas vezes nós brincamos com astrologia, nós brincamos com quiromancia e outras coisas, e consulta de mortos. Eu posso... Está escrito também: não consultarás os mortos. Então, pela Bíblia Sagrada, foi relatado que um dia o rei Belsazar viu uma mão escrevendo na parede, e foi convidado todos os magos para poder fazer a tradução daquela inscrição, daquela mão que escrevia na parede, e os magos não puderam. O faraó teve um sonho e foram convidados todos os magos para interpretar os sonhos de Faraó, e eles não puderam interpretar os sonhos. Então José foi chamado, e por um milagre ele foi lembrado ainda quando estava no cárcere, e depois revelou os segredos dos sonhos de Faraó, os quais se concretizaram de acordo com a interpretação de José, e a inscrição da parede, da mão que escrevia. Também os magos não tiveram acesso a essa informação. Eu acredito piamente que não existe uma união, uma possibilidade de Deus mudar os princípios da sua palavra
e confirmar esse aspecto astrológico no evento do nascimento de Jesus Cristo. Porque Deus, ele queria o anonimato do Senhor Jesus Cristo. E esse anonimato é que nós encontramos em todo o Evangelho, quando o próprio Jesus Cristo falava que não se deveria publicar e falar sobre ele, porque não era a intenção de se revelar, nem de se tornar grande, nem de ser reconhecido, mas passar na penumbra da história para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. Portanto, toda especulação e toda essa coisa, então todo esse romantismo, esse floreamento para justificar o enfeitamento do nascimento de Jesus Cristo como uma coisa assombrosa, maravilhosa que foi, não existiu nada disso. Isso é mentira. Foi inserido na Bíblia para dar um toque especial, para dizer que Jesus era especial. Mas na verdade não houve esses milagres. Talvez tivesse aparecido os anjos, que é narrado, o coral de anjo que passava louvando a Deus pelo nascimento de Jesus, mas o reconhecimento de pessoas ligados à feitiçaria, à astrologia, à bruxaria, jamais, eu não acredito que Deus, na sua santa vontade, iria contrariar deliberadamente os princípios os quais Ele norteou toda a nossa experiência de fé para todo sempre. Porque se tem alguma coisa que nós temos que confiar, é na tradição, na força da palavra que Deus dá a todos nós. Então, não existe essa história de magos oferecendo ouro, incenso e mirra a Jesus. Isso é forçar a história. Porque se de fato esses magos tiveram acesso a essa informação que estava oculta, então toda a Bíblia se faz mentirosa, porque o mistério que estava oculto só podia ser revelado por obra do Espírito Santo. Então, e Deus jamais iria usar a astrologia, a feitiçaria, para poder apresentar-se ao mundo, uma vez que ele já havia mandado o seu precursor, João Batista, o seu anjo, que iria falar e abrir o caminho ao Senhor. Portanto, toda essa invenção que está ali é tipo aquelas coisas que eu já disse, é forçação de barra para poder dar crédito ao Senhor Jesus Cristo, botando espetacularidade em algo que não existiu na verdade, porque o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi da forma mais simples que nós possamos imaginar, não teve glamour algum, como não teve glamour na sua morte. Jesus Cristo, sim, é o nosso Deus, e o Espírito Santo é aquele que revela para nós a confirmação do nosso chamado espiritual. Portanto, aquele texto de Mateus é espúrio, eu considero uma falsidade, uma adulteração da Bíblia Sagrada. Me desculpem, mas esse é o meu pensamento.